E aí, minha gente, como que vocês estão? Eu tô exausta. Acho que dá pra perceber pela minha cara, né? Vou fechar a porta, peraí. Eu estou vindo aqui nessa hora da noite destruída, humilhada, porque eu fiz um compromisso comigo mesma de que eu faria 3 vídeos por semana nesse mês de agosto. E eu quero cumprir esse objetivo não só porque precisa ter conteúdo no canal, sabe? Mas porque eu realmente quero atingir esse target, assim, pessoal. E eu tô aqui, finalizei agora uma carta de um processo que eu tô trabalhando como assistente, né? Esse é um ponto que as pessoas às vezes nem sabem que existe. Nós, advogados brasileiros, muitas vezes a gente não pode atuar no país onde o cliente está. Porque se você não tem a credencial daquele país, se você não tem a OAB daquele país, você muitas vezes fica impedido de atuar lá. Você até consegue uma licença ou outra para fazer alguma coisa local em termos de direito brasileiro, mas você não consegue representar o cliente naquele país. Então é muito comum que nós, advogados de direito internacional, a gente faça parcerias, a gente atue como consultor. Muitas vezes os escritórios, os outros advogados ou até mesmo o cliente em uma negociação ou outra, ele precisa de um consultor em direito brasileiro. E aí a gente faz muito o que no direito a gente chama de direito comparado. Então eu muitas vezes preciso fazer relatórios onde eu pego um caso real e ali eu vou trazer direito brasileiro, eu vou trazer direito canadense, que é o mais comum para mim, é onde eu tenho mais networking, pego o direito canadense, pego o direito brasileiro, pego o direito internacional e relaciono tudo isso dentro de uma petição. Então isso é um trabalho muito comum, né, dentro do meu trabalho. Hoje, né, por conta da neném, enfim, eu estou com uma criança pequena em casa, eu atuo em pouquíssimos casos, eu pego pouquíssimos casos, e nesse caso é um caso interessante porque a gente tem o direito imigratório canadense, a gente tem o direito médico brasileiro, a gente tem o direito civil, a gente tem os direitos humanos, a gente tem muita coisa envolvida e assim, né, para cada assunto, para cada situação, você vai ter um tipo de documento que você vai produzir. Então, exemplo, às vezes para um processo de visto simples, uma carta de uma forma bem simples, com um linguajar mais simples, ela vai servir, ela vai caber. Ou a gente vai fazer uma defesa mais curta, ou a gente vai fazer algo em bullet points, né, em check-ins, assim, em listas que o oficial pode ler e avaliar a situação ali de uma maneira bem mais rápida, né, porque o processo exige essa rapidez. Ou, por exemplo, como nos casos de processos americanos, eu já tive alguns casos aqui nos Estados Unidos, especialmente de deportação e, enfim, overstay, que é quando a pessoa vem com visto e fica, né, além do que ela poderia. Já tive casos também que eu tive que fazer direito comparado com direito canadense e direito penal. Já tive casos também que eu tive que fazer direito comparado entre lei canadense, americana e brasileira, porque o cliente ele infringiu a lei americana e ele estava tentando um visto para o Canadá. Esse caso foi um caso bem emblemático. Eu não posso dar muitos detalhes, né? Mas enfim, eu atuo muito em processos como consultora jurídica no caso, né? Não consultora de imigração, mas como consultora, como assistente, muitas vezes quando a gente precisa de um profissional especialista em alguma área do direito brasileiro, e aí eu tenho os meus parceiros, eu tenho os meus clientes ao redor do mundo que entram em contato comigo e falam: Dani, preciso fazer uma defesa assim, 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 me ajuda. Então assim, no português claro, eu basicamente escrevo cartas que os meus clientes vão poder utilizar nos mais diversos processos. Podem ser processos judiciais. Hoje, por exemplo, eu tive um caso bizarro que envolve direito de família e direito penal, que já é de uma cliente querida e antiga, que eu estou fazendo o divórcio internacional dela e do marido, e hoje nós descobrimos que houve um crime no meio de tudo isso. Essa prova caiu na nossa mão e agora eu vou ter que fazer uma defesa, mas essa vai ser mais fácil porque vai ser uma peça que vai acrescentar no processo brasileiro e não no processo canadense. Enfim, deu para entender o que eu faço?
Eu escrevo cartas com um potencial absurdo de trazer a solução não, mas trazer a decisão que o meu cliente precisa. Seja uma aprovação de visto, seja uma explicação de uma situação jurídica que aconteceu no Brasil, seja uma explicação, um trabalho realmente de trazer essa parte do direito comparar a legislação dos dois países, especialmente quando a gente não tem uma lei clara sobre aquele assunto, onde nós temos gray areas. Então aí entra o advogado fazendo esse comparativo, e basicamente isso que eu faço. Eu ganho dinheiro para escrever. Eu ganho dinheiro para escrever, eu ganho dinheiro para convencer, e às vezes quem me contrata é a pessoa, às vezes quem me contrata é o escritório. Tem também advogados com quem eu trabalho para auxiliar nisso. E aí você vai poder atuar, né, dentro da lei do que é permitido para os advogados brasileiros. Claro, né, cada país tem uma regra, isso é muito importante, mas eu falei tudo isso só para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tô fazendo agora, né, e eu tô com um caso muito, assim, delicado aqui. É um caso que envolve questões de saúde, né, o que a gente chama de inadmissibilidade por questões médicas. Eu não sei se você sabe, mas o Canadá, ele tende a recusar processos onde exista uma condição médica que pode gerar custos abusivos para o sistema de saúde, que pode colocar a segurança pública em perigo. Então, por exemplo, se você tem uma doença contagiosa, você pode ser entendido como um risco à segurança pública. Então, o seu processo de visto, de residência permanente, de cidadania, o que seja, pode vir a ser recusado por isso. Então, é interessante, né, porque às vezes o caso ele é perfeito, ele é um caso que tá redondo, ele é um caso incrível, com mega potencial, mas você tem esse challenge aí no meio, esse desafio, esse ponto aí que precisa ser exaurido em termos de argumentação para que você talvez consiga uma decisão positiva. E eu, gente, desde que eu decidi que eu fecharia a minha empresa no Canadá, que foi na época da Covid, por motivos óbvios, né? Eu sei que teve muita empresa que não fechou, mas para mim não fazia o menor sentido ficar de portas abertas, trazendo as pessoas, vendendo curso, vendendo coisas para as pessoas, como se nada tivesse acontecendo, porque o Canadá fechou as fronteiras. Dali para frente a gente começou a ver um show de negativa de vistos, a gente começou a ver um monte de problemas emergindo dentro dessa área de imigração. E dali eu saí, né, da parte de comercial mesmo, de vendas dessa indústria, e fui para a parte de ensino. Eu comecei a ensinar o que eu sabia sobre imigração. E o que eu sabia é o que eu aprendi na faculdade e o que eu aprendi na prática, não só trabalhando como assistente na área de imigração, mas também como treinando, né? Treinando consultores, treinando pessoas, supervisionando o trabalho de consultores de imigração todos os dias dentro das minhas empresas. E uma coisa que eu percebo, e assim, eu me liguei de que isso não era um senso comum, porque quando você tá ali todo dia, quando aquilo ali é o seu trabalho, você tá todo dia fazendo aquilo, você acha que meio que é uma coisa normal, todo mundo sabe o que é, né? É igual aqui, eu vim aqui e falei tudo pra vocês o que faz um advogado internacionalista. Talvez você termine esse vídeo sem entender o que eu falei, porque é uma coisa muito específica. E pra mim, é uma coisa normal, porque todos os dias é o que eu faço, é o que eu estudo. Pra você ser um advogado que trabalha escrevendo, que ganha dinheiro escrevendo cartas, basicamente, num português bem chulo, você precisa estudar muito, você precisa ler casos. Que nem para esse caso que eu tô entregando essa semana, eu li muitos casos de inadmissibilidade médica. No Canadá, nos Estados Unidos, nos tribunais. Então, assim, a gente acha que as pessoas entendem, né? A gente acha que as pessoas sabem de tudo que tá acontecendo, mas é tão soberbo isso, porque ninguém tem obrigação de saber. E o ponto que eu achei que era um senso comum é o ponto de que pessoas altamente qualificadas imigram todos os dias. E por que eu achei que isso era um senso comum? Porque em 2022 eu fiz uma crítica no meu Instagram
quando eu ainda tinha uma conta lá com 10 mil pessoas, fiz uma crítica sobre as chamadas de marketing, né, da indústria da imigração, sobre como a indústria chama a sua atenção, prende a sua atenção, como ela te faz cair na rede da indústria, né, enfim, sair comprando serviços e comprando coisas e se iludindo de que você também vai imigrar e tal. Naquela época eu fiz uma crítica e eu peguei umas thumbnails de vídeos do YouTube de vários youtubers de vários lugares do Canadá e coloquei, falei, ó, quando eles querem te vender tal coisa, eles usam thumbnails assim, quando eles querem fazer tal coisa, te encaminhar para o caminho, para via X de imigração, eles vão usar a thumbnail assim. Então assim, eu estava ensinando a minha audiência a identificar quando aquele vídeo era um vídeo puramente de vendas. E menina, aquilo me deu uma dor de cabeça, porque um dos youtubers fez um escândalo, ficou putaço. Obviamente ele não interpretou absolutamente nada do que eu falei, e ele queria chamar atenção, ele queria passar de coitado. Eu sei que veio um gado, assim, devia ter umas 500 cabeças de boi, no meu direct, me xingando de tudo quanto é nome que você imaginar. E pelo nível dos xingamentos, pelo nível da conversa, pela maneira como as pessoas defendiam aquele cara, eu reparei que um universo de imigrantes altamente qualificados, executivos, pessoas que ganhavam 50, 60, 100 mil por mês no Brasil, pessoas com cargos altíssimos no Brasil, com as quais eu já tinha trabalhado, e eu presenciava pessoas nesse patamar do Brasil, largando tudo para ir para o Canadá. Aquele universo, ele existia só na minha cabeça. Provavelmente na cabeça de profissionais que trabalham com esse tipo de público. Mas o clube, né, o clubinho dos empresários, dos executivos, dos engenheiros, dos médicos, dos advogados, as pessoas altamente qualificadas no Brasil, né? Esse clubinho era um clubinho muito pequeno. E, cara, você vê como a nossa vida, assim, a internet não é, né, o que a gente acredita que é o mundo real. Ali, quando eu fui atacada, quando eu tava sendo atacada por aquela galera toda, eu me dei conta de que eu falei, cara, parece que não. Parece que esse aqui é um clubinho real. Eu trabalho para um clubinho muito exclusivo naquela época, né? Eu trabalho para um clubinho muito exclusivo. E, na verdade, a pizza toda do universo da imigração, ela é a massa. É a massa. Esse sonho de imigrar, ele se popularizou de uma maneira que quem tá sonhando com isso não é mais o clubinho apenas. É a massa. E assim, não me interprete errado não interprete errado o que eu vou dizer aqui, mas é a massa que mal sabe interpretar um story. É a massa que mal sabe ler uma página, um post, 5 linhas. É uma massa extremamente desqualificada. Que até 2018, eu diria, a gente sequer imaginava que seriam pessoas capazes de migrar para o Canadá. E por que até 2018, Dani? Porque em 2018 foi quando a gente teve o advento do Programa Piloto do Atlântico. E o Programa Piloto do Atlântico, ele abriu uma porta que era uma porta que aceitava pessoas sem qualificação. E, gente, eu não tô falando isso do ponto de vista exclusivo, não, do ponto de vista discriminatório. Eu não estou dizendo que você que não tem qualificação, você não merece imigrar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que até 2018 a gente via uma bolha de imigrantes extremamente qualificados, pessoas que ganhavam muito bem, pessoas muito bem colocadas na carreira, indo para o Canadá. E a partir de 2018, com o advento desse programa e dos outros programas da área rural que foram desenvolvidos de lá para cá, a gente viu uma mudança nesse perfil. E é engraçado, porque para mim essa cortina, esse véu, ele caiu nesse episódio do ataque, em que eu tava sendo atacada e eu falei, que é isso? Como assim? E aí eram pessoas, exemplos, Dani, como que você viu isso? Porque a pessoa não sabia falar, porque a pessoa era simples? Não. Exemplo, eu falava muito sobre, você precisa ter 200 mil, 300 mil para emigrar, para você fazer um projeto de imigração, você vai gastar nessa faixa.
e tal, se você for fazer um college, se você for fazer um MBA, se você for fazer um processo de green card, você vai gastar na média 200, 300 mil reais, e aquela coisa toda. E essa galera, quando chegou no meu perfil e viu, eles se enfureceram. Imagina que uma pessoa que tem 300 mil vai querer imigrar para o Canadá. Imagina que uma pessoa que ganha 40 mil, 50 mil, 20 mil vai querer imigrar para o Canadá. E assim, 20 mil era o salário, tava nos salários baixos do tipo de cliente que a gente atendeu ali de 2015 a 2018. 20 mil era tipo mais uma segunda-feira no escritório. Qualquer Faria Limer ganhava 20 mil, tá? Quando eu pegava casos com currículos incríveis, a gente estava falando de salários de 50, 60, 100 mil. A gente estava falando de comprovações financeiras de 1 milhão para cima. E ali eu me dei conta de que a indústria da imigração já havia tomado conta de uma maneira, ela já havia crescido de uma maneira que as pessoas, a massa havia tomado conta dela, e a massa era feita por pessoas que não acreditam que profissionais que têm 1 milhão investidos, que ganham 50, 60, 100 mil por mês, queiram largar tudo para ir para o Canadá. E claro que essa massa acredita nisso por uma série de outros motivos que, se a gente for falar, vai dar uma palestra de 2 horas. Mas foi muito interessante sabe, aquela... Caraca, como que eu não vi isso acontecer? Onde que eu tava? Porque eu sou bem ermitona, né? Se me deixar, eu fico trancada aqui, lendo, estudando e não vejo nada do que tá acontecendo no mundo. E ali, aquele véu, ele caiu, sabe? Eu falei, caraca, isso aqui não tem volta. Isso aqui não tem volta. Enfim, né? Só compartilhando com vocês um pouco sobre como mudou a indústria da imigração de lá pra cá. Eu já passei por muita coisa dentro dessa indústria. Eu já fui assistente, eu já fui secretária, eu já fui a pessoa que fazia tradução de consulta, porque o consultor era canadense, o cliente era brasileiro, eu tinha que fazer tradução simultânea. Eu já fui dona de empresa, eu já treinei equipe, eu já treinei consultor de imigração do zero, eu já trabalhei como assistente de advogados no Canadá, já trabalhei em processos judiciais no Canadá, justiça, corte, como assistente também. E mesmo com toda a experiência que a gente tem, todo o estudo e todo o preparo intelectual necessário para esse tipo de trabalho, esse componente social, ele é extremamente necessário. Porque se você não tá ligado nisso, se você não tá percebendo a indústria ao seu redor, você não consegue ser um profissional completo. Você não consegue ter visão. A visão que vai além da técnica, que é a visão que o seu cliente precisa. Eu não sei nem porque que eu tô falando isso pra vocês. Eu queria trazer um vídeo hoje eu trabalhei pra caceta, passei o dia pensando nesse processo. Acho que conseguimos chegar numa versão final boa, mas toda vez que eu falo isso, eu reviso umas 3, 4 vezes e mudo sempre mais algumas coisas antes de mandar. E, enfim, né? Só compartilhando com vocês um pouquinho dos bastidores. Lembrando que eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe com uma carinha melhor, né? Que aqui dá pra ver a fumacinha saindo da minha cabeça. Vou descansar agora. Beijo, a gente se vê na próxima.